Senhor presidente, saudando Vossa Excelência, saúdo os demais vereadores, comunidade aqui presente, uma boa noite a todos e a todas. Senhor presidente, eu quero dividir o grande expediente em dois assuntos de extrema importância. O primeiro assunto, senhor presidente, eu falei já aqui em outra oportunidade, de que às vezes o pessoal, poxa, mais uma crise, está querendo discutir muitas vezes na Câmara, esse assunto lá da Câmara dos Deputados Federais, de Brasília, de Salvador. O Brasil, ele acontece e ele existe, ele começa aqui na nossa cidade, onde nós moramos, no nosso bairro. E aí, senhor presidente, recentemente eu li aqui uma matéria de que numa cidade da nossa região, foi descoberta em uma fazenda e o Ministério Público do Trabalho libertou e fez garantir o direito de alguns trabalhadores que estavam em situação análoga ao do escravo. E a gente sabe que a escravidão não acabou. É só a gente ir para as carvoarias, é só a gente ir para algumas fazendas também de cacau, é só para a gente ir para alguns setores aqui na nossa cidade, na nossa região, que a gente vai ver que o processo análogo ao do escravo não acabou. E aí, esse governo golpista, que em 2 anos está desfacelando todos os direitos, todas as conquistas que foram feitas, em contramão a todo um processo internacional, que a OIT fez todo um trabalho, todo um debate internacional para garantir direitos trabalhistas. Esta semana, o Ministério do Trabalho fez através de uma portaria, a portaria do Ministério do Trabalho número 1129, mudanças da forma como vai ser caracterizado o trabalho escravo. E aí, Jefferson, Vossa Excelência, que também advoga no campo trabalhista, sabe muito bem do que a gente está falando, significa dificultar de forma imensurável para o empregador, e que não é todo dono de fazenda, não é todo dono de indústria, não é todo empresário que faz o trabalho análogo ao escravo, mas a gente sabe que tem, e tem muitos. É você dificultar o trabalho do Ministério Público do Trabalho, que é muito bem feito, assim como a Coordenação Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, a CONAET, de executar o seu serviço, de garantir de que as pessoas sejam respeitadas. E aí, eu vou dar um exemplo simples e de coisa corriqueira que muita gente aqui em Ilhéus tinha e que a gente pode voltar a ter, vereador Juarez. Quando do governo Lula para cá foi garantido o direito, por exemplo, à empregada doméstica, quantas pessoas que tinham empregada doméstica nas suas residências, morando, dormindo, e o patrão ainda enchia a boca como se estivesse salvando aquela pessoa, porque ela mora em uma casa legal, ela tem um quartinho legal dela, que em alguns casos tinha a televisãozinha dela, toma banho no chuveirinho com água quente, mas ele não pagava hora extra, não pagava trabalho noturno. E foram conquistas das trabalhadoras, das empregadas domésticas, para poder ter os seus direitos garantidos. E não duvidem que logo, logo a gente volte a ter esses patrões bonzinhos, cuidando das suas empregadas domésticas, morando em casa, sem pagar insalubridade, sem pagar hora extra, sem pagar hora noturna, porque elas faziam diuturnamente o trabalho que era exigido pelos seus patrões. Então, é mais um golpe desse governo golpista, desta vez abraçando e dando as mãos para os empresários que fazem um trabalho análogo ao escravo, e pior, até mesmo o nome das empresas que apareciam na lista no Ministério do Trabalho, quando era descoberto de que uma empresa ou uma fazenda tinha trabalho análogo ao escravo, então, e estava comprovado, o nome desta fazenda ou desta empresa aparecia na lista. Só que, nessa lista, vereador Jefferson, tinha nome de fazendas
de deputados federais e de senadores. E aí, nesse pacote que foi colocado na segunda-feira, agora também não pode mais divulgar o nome das empresas. Além de dificultar a caracterização, que quando o conceito de trabalho forçado, jornada exaustiva e condições análogas de escravo, não vai ser mais considerado. Você vai ter que ter a critério do governo, só o ministro do Trabalho é que pode autorizar aparecer a lista do nome da empresa, que não vai aparecer, ou se aparecer, só de quem não é conivente a eles. Você dificulta a caracterização. Então fica aqui o meu total repúdio a mais esse golpe que é dado pelo governo Michel Temer com a sua turma. E hoje eu ouvi uma fala do ministro da Agricultura, se não me falha a memória, que é um dos grandes proprietários no Brasil, parabenizando a decisão do governo Michel Temer. Então é isso que está acontecendo no nosso Brasil. E o que a gente fica mais indignado é porque, quando foi com a presidenta Dilma, que além de legitimamente eleita, até hoje não acharam o crime que ela cometeu, essa semana o Senado agora, o Congresso Nacional, tanto na Câmara Federal como no Senado, dá mais duas bofetadas na cara da sociedade. Uma, dizendo que o senhor Aécio Neves não tem problema nenhum, pode continuar com seu mandato, e outra, os deputados federais em sua maioria dizendo que Michel Temer tem crime sim, só que o crime ele vai responder depois que ele sair do mandato. E aí, a Avenida Paulista não tem ninguém, o pessoal que anda com os carros aí com os adesivos, que é a favor da Lava Jato, contra a corrupção, não enxerga esta corrupção porque as panelas pararam de bater, aquele povo que ou a corrupção era de fato uma tentativa de combate, ou era apenas porque era Dilma que estava lá. E tiraram Dilma justamente porque ela estava botando o dedo no suspiro de muita coisa errada, demitindo o servidor que estava identificado como corrupção e não era conivente e por isso retiraram. Então, senhor presidente, só para concluir, porque eu acho que o tempo já está quase estourando, o vereador César Porto já se ausentou, mas o vereador... Vossa Excelência ainda tem 3 minutos. Ótimo, dá tempo. O vereador César Porto fez uma indicação hoje, no início da sessão, pedindo que seja colocado um ônibus fazendo a linha de Morada, o novo condomínio do Minha Casa Minha Vida do Teotônio Vilela para o centro. Eu quero colocar aqui enfaticamente para os nossos colegas e para a sociedade, mas principalmente para os nossos colegas. Eu já falei, a gente fazer o pedido desses puxadinhos não resolve o nosso problema. Primeiro, porque lá no Minha Casa Minha Vida, não vai ter gente precisando só ir para o centro da cidade. No Minha Casa Minha Vida vai ter gente precisando ir para vários outros lugares na cidade. Então, a gente precisa discutir de forma ampla, concreta, aqui nesta casa, a proposta que está sendo concluída da Prefeitura, junto com as empresas de ônibus, de como é que vai ser essa proposta para atender a sociedade ilhéense de forma mais ampla. Porque, por exemplo, lá no alto do Teotônio Vilela, logo ali na chegada, que tem aproximadamente 900 residências, não sobe ônibus. Vai passar a subir ônibus lá? Eu acredito que não, até porque o projeto que foi feito das ruas, a rua ficou estreita e qualquer veículo maior do que um veículo de passeio estacionado não vai permitir a passagem, mesmo sendo micro-ônibus. A gente vai ter que ter um transporte complementar ali. Ou a gente vai continuar tendo aqui, neste município e nesta casa, a compreensão das pessoas que moram nos altos e que têm condição de subir um veículo, de que essas pessoas têm que continuar andando 1, 2, 3 quilômetros para chegar no ponto de ônibus mais próximo, que é isso que acontece. Em vários altos da cidade, no Oiteiro, lá no Teotônio Vilela, no Morada do Porto. Morada do Porto tem um ônibus 7 da manhã, vereador Eri. E aí, o ônibus de 7 da manhã do Morada do Porto já chega lotado, não consegue subir todas as pessoas, e aí um monte de gente que não consegue subir tem que descer para a pista para aventurar, ver se consegue pegar os outros ônibus que também já vem lotado. E aí, a gente precisa discutir com muita firmeza, porque a empresa de ônibus aqui em Ilhéus há muito tempo
controla a quantidade de passageiros que ninguém sabe, é uma caixa preta. Controla qual é a receita, ela declara a receita que ela quer para recolher o ISS. Para concluir, vereador. Para concluir, é muito possível que tenha aí sonegação de imposto, a gente está tentando levantar. A empresa faz propaganda de busdó, mas não tem alvará. A empresa anda com veículo sem lacre na placa e agora na vistoria que foi feita, uma quantidade considerável de ônibus não foi levado para a vistoria. Então a gente precisa de que o município, o mais rápido possível, o governo, conclua esse trabalho que está sendo feito e a gente faça aqui audiências públicas amplas, trazendo técnicos para não fazer projetos também na coxa e terminar prejudicando o munícipe muito mais do que ele já é prejudicado há muito tempo. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador, não havendo nenhuma pauta a mais... Pela ordem, vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, eu gostaria de convidar a Comissão de Turismo para a gente estar se reunindo terça-feira, às 13 horas aqui na Câmara. Eu tentei solicitar os companheiros quinta ou sexta, mas devido os compromissos, tem um que vai viajar, então fechou 100% para a gente estar se reunindo. E uma das pautas que a gente vai discutir nessa reunião, senhor presidente, é aquela de tratamento que tem ali no centro histórico do nosso município, na Avenida Soares Lopes, que é aquela verdentina que passa ano e ninguém resolve aquilo, e a gente, a Comissão de Justiça, do pedido do Rio, junto com a sociedade, com certeza vai chegar em um objetivo que é a solução mas ali, aquilo ali foi uma guerra na época e João Urval era governador, era contra o prefeito aqui do município e contra a SM. A CM na época foi e colocou. Então a gente tem que discutir muitos assuntos aí. Então eu gostaria de convocar a comissão e dizer que toda terça-feira, às 15 horas da tarde, a Comissão de Turismo vai estar se reunindo aqui na Câmara Municipal. Obrigado. Pela ordem. E o vereador Tadeu disse que mal, o assessor pediu que justificasse a presença dele. Pela ordem, presidente. Só para informar, tem alguns vereadores que não puderam fazer parte da reunião que nós tivemos ontem no gabinete do presidente e a mesa está encaminhando e orientando para que, vereadores, cada comissão vai montar o seu cronograma agora em novembro para discutir o PPA relativo ao assunto da sua comissão, mas antes disso, para a gente se empoderar e tirar dúvidas, na quinta-feira de amanhã, 8h30 da manhã, eu vou relembrar na semana que vem, está marcado com o secretário de Planejamento, que vai trazer a equipe técnica para a gente debater com os vereadores e a comissão técnica sobre